Olá, meu nome é Calixto Eduardo, sou cirurgião dentista. Eu trabalho com odontologia hospitalar desde 1990, me formei em 89. Participo da Câmara Técnica do Conselho Regional de Odontologia do Estado do Paraná. Estou aqui hoje com a doutora Luciene Ubrick, que é especialista em cirurgia bucomaxilofacial, e nós vamos conversar juntos sobre odontologia hospitalar. Então, seja bem-vinda, doutora. Obrigada, doutor Calixto. É muito bom poder ter essa conversa sobre odontologia hospitalar, uma área que nós vamos conversar sobre a atuação que está crescendo e, como cirurgião bucomaxilofacial, também é muito importante essa relação do cirurgião bucomaxilofacial com o profissional de odontologia hospitalar, essa área que está crescendo e que a sociedade, esse ano e ano passado, com a pandemia, a sociedade entendeu a importância desse profissional e nós nos tornamos parte de uma equipe multidisciplinar de saúde. Então é só bom ressaltar para quem está nos assistindo que a cirurgia bucomaxilofacial é uma especialidade e a odontologia hospitalar é uma habilitação, certo? E em termos práticos, o cirurgião dentista podia até 2019 registrar no Conselho 2 especializações, correto? Então, agora ele pode registrar mais do que 2. Calixto, nessa conversa é Sim. importante a gente delimitar ou explicar qual a área de atuação do profissional que é habilitado em odontologia hospitalar. Certo. O profissional, ele atende basicamente os pacientes do hospital, certo? Eles podem ser em regime de internação ou não, certo? E daí é bom, eu gostaria de falar um pouco sobre os tipos de hospitais, porque aí vai haver uma necessidade do cirurgião dentista diferente, porque a população paciente, o que procura aquele hospital é diferente. Então você tem hospitais, por exemplo, que são gerais, certo? Que muitas vezes um clínico geral habilitado, ele é muito bem-vindo. Um hospital de fraturas já vai querer mais um cirurgião bucomaxilofacial. Por isso que eu estou falando que é uma conversa informal. Um hospital exclusivo de oncologia vai querer mais um cirurgião dentista que entenda de prótese bucomaxilofacial, certo? E um hospital exclusivo de pediatria vai querer 2 profissionais, cirurgiões dentistas. Aquele habilitado para atender pacientes especiais e o pediatra, certo? Então você veja que diferentes tipos de hospitais vai haver uma diferente necessidade do profissional, uma diferente atuação, que eu digo em procedimentos, tá? Por isso que eu quero dizer que mesmo assim, os procedimentos vão ser divididos em cirúrgico ou clínicos, sabe? E aquela questão, urgência e emergência, chegou uma traumatologia, você vai atender de emergência. Muitas vezes ele não é internado. Então, é bom salientar isto, porque já está na internet, por exemplo, odontologia oncológica. Ela não é reconhecida, ela faz parte da odontologia hospitalar, certo? E assim vai. E a odontologia hospitalar, principalmente no final da década de 80 e no começo da década de 90, começou a entrar nos hospitais mais através do time multidisciplinar, certo? E a odontologia passou a ser, como outras profissões, parte, no meu caso, do Serviço Integrado de Cabeça e Pescoço. Fundei, em 1990 também, o Serviço Integrado de Cabeça e Pescoço do Hospital Nossa Senhora das Graças. Então, por causa da minha experiência, e desde 2014 que eu participo da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar.
E é bom ressaltar sobre as questões de legislação, de que hoje você deve, para ter a habilitação, porque foi votado em assembleia o título de habilitação pela ANEEL e não especialização. Então, vai ser votado novamente e talvez chegue ao título de especialização. O que acontece? Desde 2014, nós estamos promovendo a odontologia hospitalar. E voltando à década de 90 e antes de 2015, o que acontecia? Muitos hospitais referentes e que tinham times multidisciplinares, Luciane, assim como você também tem participado, era mais comum o cirurgião bucomaxilo. Mas muitas vezes eles precisavam de um dentista, até no clínico geral. Por quê? Porque se é um hospital geral, precisava que fizesse endo, precisava que fizesse pediatria, precisava que fizesse várias coisas, não fosse muito especialista. O que aconteceu? Só que o ambiente hospitalar é diferente num consultório. Então, o que aconteceu foi o seguinte: o Conselho Federal fez o seguinte, para você, no começo, como já existiam várias pessoas que atuavam em odontologia hospitalar, ou seja, atuavam em hospitais, que para você ganhar e poder se registrar, ganhar o título de habilitação, você tinha que comprovar 10 anos de atuação em hospital. Depois disso, hoje você tem que ter o que se chama de educação tácita. Educação tácita nada mais é do que você fazer um curso. Esse curso tem que ser feito em uma instituição credenciada e tem que ter uma grade curricular e um corpo docente, certo? De 350 horas. E mais eu vejo as pessoas procurando a odontologia hospitalar. E eu também vejo os hospitais querendo que o cirurgião dentista faça parte da equipe do hospital, do corpo clínico do hospital. Então, digamos assim, eu, nesses 7 anos que estou na Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar, nós vivemos diferentes realidades. Teve época que nós, de cada estado, nos encontrávamos a nível nacional para elaborarmos diretrizes sobre a odontologia hospitalar. Daí eu assumi aqui em 2020, antes da pandemia, mas já tinha sido esclarecido junto com o presidente do conselho, porque a Câmara Técnica, ela na verdade, tem uma estrutura consultiva, certo? Então, e de assistência, nós ajudamos o presidente do conselho e esse, consequentemente, do regional para o federal. Porém, já estava antes da pandemia que nós iríamos agora focar no interior do estado, certo? Não mais os estados discutindo sobre odontologia hospitalar. Porém, a pandemia veio e ela veio atropelando a gente, né? Inclusive, as nossas reuniões foram suspensas, etc. Então, houve muitas preocupações. Lembra que fechavam-se consultórios, depois abriam-se clínicas, procedimentos serão eletivos ou não. Então, não vamos nos prender à pandemia, mas é só para dizer que houve diferentes momentos na odontologia hospitalar. E o meu recado é que a odontologia hospitalar, ela já faz parte da realidade hoje, ela está cada vez mais forte, né? E a pandemia, ela realmente ressaltou isso. Assim como chegou a ser capa de revista, o fisioterapeuta que faz reabilitação cardiopulmonar, ficou em evidência esse profissional, o cirurgião dentista também, principalmente em UTI, certo? O que aconteceu então? Houveram muitos dentistas que não participavam e não tinham habilitação, foram chamados
para ajudar na pandemia. Porém, nós temos também o Colégio Brasileiro de Odontologia Hospitalar, onde nós realmente fazemos uma campanha para que os hospitais que queiram contratar, ou não é só contratar, pôr na equipe um cirurgião dentista, que ele tenha essa habilitação de odontologia hospitalar, porque ele vai ter uma experiência e ele já vem literalmente embasado, porque ele teve um treinamento, certo, numa instituição reconhecida, que nós dissemos antes, do que simplesmente um cirurgião dentista que você chama. E outra coisa que também é importante falar é que o rendimento, a performance na pandemia dos cirurgiões dentistas que já participavam das equipes dos hospitais foi superior àqueles que foram simplesmente chamados, né? Tipo assim, vem ajudar. Aquele que já estava no hospital, eles tiveram, essas equipes, uma atuação melhor, vamos dizer assim.